Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu trago um questionamento feito por uma amiga minha chamada Lisiane. Afinal, nós somos salvos pela nossa fé ou pelas nossas obras? Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós podemos dividir este texto em três partes. Nos versículos de 1 ao 3, Paulo mostra 4 fatos a respeito da condição humana e de nossas obras. Entre os versículos 4 e 7, ele revela 3 motivos pelos quais Deus resolve intervir na história humana. E nos versículos de 8 ao 10, Paulo apresenta 2 conclusões às quais nós devemos chegar a partir de tudo aquilo que foi exposto. O primeiro fato que Paulo apresenta é que todos nós estávamos realmente mortos. E o motivo disto são os nossos pecados. É importante observar que a palavra morte pode ter 3 significados. Morte física, que é caracterizada pela falência de órgãos vitais, tais como, por exemplo, o coração. Morte espiritual, que consiste no completo afastamento de Deus, isto é, quando o homem perde completamente o temor de Deus. E morte real, utilizada pelo apóstolo dos gentios neste texto para se referir à condenação ao castigo eterno no dia do juízo final, a qual João chama de segunda morte. No original grego, Paulo dá uma ênfase para esta condição em que nós nos encontrávamos, dizendo que nós estávamos realmente mortos. Ou seja, não é uma lenda, uma ficção ou uma brincadeirinha. O dia do juízo final chegará e pode ter certeza que o fogo e os tormentos eternos serão bem reais. E assim como toda a humanidade está, nós estávamos caminhando para este triste destino. O segundo fato apresentado pelo apóstolo é que cometemos pecados quando seguimos o curso deste mundo. Em outras palavras, todas as vezes que fazemos aquilo que a cultura da sociedade administrada por Satanás determina. O pecado é como o vírus da dengue. E, assim como o vírus utiliza o mosquito para se proliferar, o pecado utiliza a cultura.
Satanás domina os corações humanos através de ideologias transmitidas por filmes, séries, livros, novelas, propagandas, exposições de arte, músicas e etc. Assim, quando nos deixamos nos influenciar por tais ideologias que podem ser traduzidas com frases de efeito tais como meu corpo, minhas regras. O mundo é dos mais espertos. O importante é ser feliz. E tantas outras, nós estamos cometendo pecados. O terceiro fato é que nossa natureza, corrompida pelo pecado, deseja obedecer o mundo e desobedecer a Deus. Por nossa própria vontade, nos entregávamos a todo tipo de imundície que o establishment nos induz a cometer com a falsa promessa de felicidade e liberdade. Você já observou que quando não estás de acordo com as ideologias vigentes, você é submetido a chacotas, ofensas e até a agressões físicas? Como afirmara Aristóteles, o homem é um animal político. Ele deseja ser aceito pelos grupos dominantes, ainda que, para isso, tenha que abandonar seus valores. Somos naturalmente compelidos por nossa vontade de ser benquistos a viver em pecados e provocar a ira de Deus. O quarto fato apresentado é uma consequência dos anteriores. Isto é, nossas obras nos tornam merecedores da ira divina e do castigo eterno. Nenhum homem pode merecer a salvação por causa das suas obras. Como está escrito no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 3, não há quem faça o bem, não há sequer um. Ou em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou em Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e não merecem a glória de Deus. Na segunda parte, o apóstolo revela 3 motivos pelos quais nós podemos ter esperança, mesmo mediante a um cenário tão horrível. Deus é misericordioso. Conforme o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de ainda não sermos consumidos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Deus é bondoso. Segundo o livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas sua alegria está em que ele se converta do seu mau caminho e viva. Deus é amor. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Unindo-se estes 3 motivos, misericórdia, bondade e amor, Deus dispensa sobre nós a sua graça, isto é, seu favor que não merecemos. Deus se faz homem, habita entre nós, recebe sobre si o castigo que nós merecíamos e confere a nós a justiça que ele praticou, que nos torna aptos à vida eterna. Assim, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo seu nascimento, morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo nos concedeu vida, reconciliação e exaltação. Por fim, o apóstolo Paulo, na terceira parte, faz 2 conclusões. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé.
o que nos faz entender que a salvação jamais vai depender de nossas ações. Não depende de nossa obediência a um conjunto de doutrinas imposta pela igreja que frequentamos ou pelas obras de caridade que fazemos, mas é um ato exclusivo de Deus. É Ele quem salva, somente porque é misericordioso, bondoso e amoroso. E o instrumento que Deus utiliza para conceder a salvação é a fé que Ele mesmo deposita em nossos corações. As boas obras que praticamos é uma consequência de nossa salvação. A partir da fé em Cristo Jesus, somos feitos novas criaturas, capacitadas por Deus para desejar e fazer o bem, antes que as desejássemos ou as praticássemos. Por isso, Tiago escreve que a fé sem obras é morta, concordando com Paulo em que se não passamos a desejar e a fazer o bem e a justiça que Deus tanto ama, então não possuímos a fé verdadeira. Porém, não é aos homens que você deve mostrar suas boas obras, mas você deve oferecer a Deus suas boas obras como uma oferta de louvor e gratidão. Por exemplo, alguém te ajuda na hora que você mais precisou. Daí, esta pessoa pede para você fazer uma coisa simples. Você não pensará duas vezes antes de atender aquele pedido. O Senhor Jesus Cristo disse que quem pouco é perdoado, pouco amará. Assim, quando nós temos consciência de tudo que Deus fez por nós, mais o amamos e mais queremos o agradar. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.